Pessoal, esse é um outro vídeo que eu vou falar como que eu entrei na faculdade, que foi através de um sonho profético. Quando foi a pandemia, eu sonhei, por causa da gente estar assistindo bastante jornal de laboratório, eles pesquisando sobre a cura, né, sobre a vacina, aliás, e eu acho que foi isso que eu sonhei. Eu sonhei com um laboratório de jaleco branco, descobrindo a cura da doença, e que no meu sonho que Deus falou assim: esses meus filhos são muito incrédulos, eu fiz tudo certinho, da própria urina vai extrair a cura da doença. Mas não era o Covid em si, não sei porque que eu levantei pensando que era câncer, não sei o porquê. E isso foi na pandemia. Passado um ano, 2 anos, como é que foi mesmo? Eu entrei na faculdade. Não, fui fazer botox, que uma vez por ano, no meu aniversário, eu sempre gostei de fazer, sabe? Botox, assim, que a gente vai ficando mais velha que é. Só que em vez de eu fazer de 6 em 6 meses, eu fazia uma vez por ano. Aí eu peguei, fui fazer o botox. Eu tinha um pesqueiro, um restaurante na roça, na chácara da minha irmã. E eu já tinha pago parcelado no cartão o botox e não conseguia fazer. E essa moça, essa profissional, fez em mim numa segunda noite. Só que eu já estava cansada. Ela pegou, falou assim: olha, você não pode, vem 7h30 da noite, que eu vou fazer pra você na segunda, porque eu trabalhar no pesqueiro final de semana, e eu vou fazer pra você, só que você não pode deitar durante 4 horas de tempo. E foi quando eu com meu marido e meu filho, aí foi engraçado, que daí eu falei assim: nossa, mas eu tô na outra chácara aqui com meu marido, onde a gente tá conseguindo pra morar. Aí ela falou: não, pode vir com eles e tal. Daí eles entraram, ela falou: não, deixa eles na rua, que ela mora num bairro de classe média alta, sabe? E é bem deserto. Ela falou: não, fala pra eles virem, sair do carro e ficar aqui. E meu filho entrou, olha como é que é as coisas, meu filho entrou e olhou assim a clínica dela na casa dela e falou assim: você sabia, Cíntia, que eu falava Cíntia, né, que a minha mãe, ela tem um salão igual o seu, porque meu salão eu reformei, tudo porcelanato, sanca de gesso, coisa mais linda. Até no meu Facebook tem a foto de capa. E aí meu filho falou: minha mãe falou que se eu fizer veterinária, que ela vai deixar eu montar ali. Mas isso, ele tava no primeiro ano ainda, agora que ele tá no terceiro. Ela falou assim: onde eu dou aula tem veterinária, tem o campus 2, tem animais, tá? Olha como é que Deus usa. Como eu não queria ir embora, deitar, falei pro meu marido, falei assim: nossa, vamos lá, porque eu tô com muito sono, cansada, trabalhando em pesqueiro final de semana, fazendo faculdade. Não tava fazendo faculdade, tava com salão de cabeleireiro e pesqueiro final de semana. Aí eu peguei e falei: vamos lá nessa faculdade ver o preço. Aí fomos ver o preço de veterinária. Nisso estava uma mãe, uma filha adolescente, fazendo inscrição para alguma coisa cosmético, não lembro o que era. Aí eu perguntei pra moça, eu falei: isso daí entra botox, preenchimento? Ela: não, o que entra é biomedicina. Eu falei: mas o que é biomedicina? Eu nunca tinha ouvido falar, nunca pensei em fazer faculdade, né, mais velha. Aí ela falou: o que entra, botox, preenchimento, é biomedicina e odonto. Aí eu falei: não, odonto, dentista não. Eu falei: mas o que é biomedicina? Aí nisso tava a coordenadora lá. Aí ela falou: tem uma inscrição pra fazer, fazer uma redação, pra ver se você ia, tipo um pré-vestibular. Eu falei: nossa, eu nem sei fazer essas coisas, não vou fazer não, tal. Aí peguei o link, que eu nem sabia mexer em link. Meu marido: o que você não faz, Sandra? Você gosta de escrever, você gosta de redação. Eu falei: mas escrever no papel eu gosto, mas escrever, era para abrir esse link, escrever pelo celular. Mas fiz a redação. E peguei, esqueci disso, esqueci. Aí eu assistindo o terço do Instituto Reset, que passa às 3 horas da tarde, eu assistindo, a freira falou assim: a irmã, você que está rezando aqui com a gente, você vai entrar na faculdade, na universidade, não falou faculdade, através de um sonho. Você vai entrar na faculdade, na universidade, porque esse é o plano de Deus.
independente da sua idade, da sua classe social. Aí eu lembrei da redação que eu fiz, falei, mas não é comigo, é tanta gente assistindo. E continuei, acho que é 30 minutos só que é esse terço. Aí ela falou, você não tá acreditando que Deus tá falando com você. Para você ter a prova, você vai receber uma mensagem, uma ligação antes de terminar esse terço. Gente, eu recebi uma ligação da UNA falando que eles avaliaram minha redação e que eu tinha ganhado desconto na bolsa, que era para mim ir lá pessoalmente. Aí eu falei, nossa, é comigo mesmo, né? Falou de idade. E eu não tinha condições, que eu tava pagando colégio particular pro meu filho. Eu peguei e falei assim, vou lá ver. Fui lá ver, conversei. A menina no sistema olhou e falou assim, você foi bem qualificada, não sei o que. Eu olhei, você ganhou 50% dela. Mas 50? Não, mas 50 não tem, o máximo que tem é 40. Peraí. Aí entrou em outro sistema, ligou. Não sei se é Belo Horizonte ou Brasília. Eles falaram, sim, a gente soltou uma bolsa de tanto desconto. Daí ela falou assim, nossa, mas nunca teve de 50, ou tem de 100. Deixa eu pular o anúncio, gente. Ou tem de 100%, que essas pessoas bem inteligentes, ou assim, de bolsa para quem fazia, era acho que 30 ou 40 no máximo. Aí eu fiquei olhando e falei, isso aí é estratégia da faculdade. A menina ficou meio assustada, enfim. E mesmo com o desconto, eu ainda achei caro, não tinha condições. Eles falaram que tinha o Pra Valer, que é um desconto que a gente fazia faculdade durante 4 anos, depois que formasse, você pagaria mais 4 anos. Eu falei, Aí perguntei para a coordenadora, eu posso conhecer a faculdade? Posso vir ver como é que é, fazer uma aula experimental? Lá Rio falou, nossa, mas ninguém nunca pediu isso. Porque, gente, eu não tava confiando, que era planos de Deus, sabe? Eu tava meio assim, eu falei, gente, eu vou entrar no negócio sem ter certeza. E fui à noite, não gostei, gente. Muita menina novinha, mais de 80 alunos na sala, tudo apertado, à noite, calor. O professor excelente, já achei super diferente, que era lousa, né, assim, data show. Na minha época a gente estudava aquelas lousa verde de giz, então achei, mas fui e não gostei. Aí, meu marido, Sandra, por que você não vai de manhã? Tem de manhã, tenta. Aí eu fui pedir pra coordenadora, posso ter uma aula experimental de manhã? Ela deu risada, falou, pode. Fui o primeiro dia, amei. Fui o segundo dia, amei. Era meio um dia, fui 3 dias. Eu falei, gente, não é possível. Gostei. Aí que eu fui fazer a matrícula. Fiz pelo Pra Valer 1 mês, mas me deu tanto problema, tanta burocracia. E eles não lançaram o que eu tinha pago em Belo Horizonte, Brasília, não lembro, só que na UNA de Pouso Alegre, e eu não conseguia refazer. Aí era como se eu não fosse aluna, como se eu não existisse na faculdade. Eles mandavam para mim link no WhatsApp, eu não sabia ligar o computador. Foi a menina, a Carol, da faculdade, que me ensinou. Então eu passei por muitos obstáculos. E, gente, é tão surpreendente que daí eu entrei sem saber nada, né? O que eu ia fazer, não tava entendendo nada. Entrei assim, por impulso. Quando me deparei dentro de um laboratório de jaleco branco fazendo análise de urina, igual o meu sonho. Olha como é que é as coisas. Só que eu entrei com intuito de estética. E esse ano já finalizo. Entreguei 49 currículos na parte de estética, não consegui nada. E quem abriu as portas, me deu a oportunidade, foi a Lab Matos, que hoje é também para fazer a análise de urina, de fezes, que a gente fala sangue oculto, coletar sangue. Olha como é que as coisas vai encaminhando. Então é isso que eu quero falar para vocês prestarem atenção, porque às vezes Deus fecha uma porta. Aí eu tava com um salão de cabeleireiro, tava com um pesqueiro, restaurante na chácara final de semana, e tava também, só que eu já queria, eu tava muito cansada com o salão, gente, é muito, 23 anos não é fácil. Foi quando eu abandonei o salão, fiz um texto, escrevi no Facebook, agradecendo meus clientes, a oportunidade, agradecendo a Deus que eu conquistei, para me focar na faculdade e no pesqueiro. Em julho do ano passado que eu fechei o pesqueiro. Então já fez 1 ano que eu estou sem trabalhar, né? Mas graças a Deus, como eu falei para vocês, tenho minha rendinha, que Deus me abençoa muito.
Então, isso que eu quero falar para vocês, confie em Deus. Quando Ele fecha uma porta, Ele abre outra 1000 vezes maior, 1000 vezes. Que eu fiz curso de oratória para falar em público no Senac gratuito. Fiz curso de informática básica, porque eu não sabia ligar o computador. Depois que eu comprei o notebook, era como se tivesse uma Ferrari na mão e não sabia andar, né, ligar. Então fiz também no Senac um curso de informática básica. E hoje, gente, eu trabalho com marketing digital. Pensa bem, além de eu fazer a faculdade, hoje eu trabalho com digital. Sou afiliada do Mercado Livre, sou afiliada da Bripe, sou afiliada da QFI. Eu trabalho com links. Então, assim, olha onde Deus me colocou. E eu sei que Deus vai me colocar em lugares que nem eu mesma já pensei em estar. Porque Deus honra e Deus abençoa. Essa é uma palavra para você também. Não fique com o coração apertado, não fique reclamando, resmungando, procrastinando se Deus fechar uma porta. Confia, tenha leveza, tenha fé, tranquilidade, que Deus vai fazer o impossível. Um abraço, fica com Deus.